Significa que quando uma pessoa fala em línguas, o próprio Deus pode dar a interpretação para a pessoa. Segundo o Dr. William Kirk Robarta, numa tese A Linguagem Medicinal de São Lucas, Lucas usou 16 mil vocábulos para escrever o Evangelho e o livro de Atos. Quando Lucas utilizou esse termo, glossa, vai cruzar os 16 mil vocábulos com vocábulos de médicos antigos e linguistas antigos. Lucas tem uma linguagem 80% semelhante à de médicos como Ariateus, Galeno, Discórides, Hipócrates, Euríclides e Aristóteles. Aristóteles, no seu livro Categoria, diz que a linguagem tem 3 etapas. A primeira etapa ele denomina como glossa. É quando um bebê, por exemplo, começa a articular as sílabas de forma ininteligível. Depois que entra na segunda fase da linguagem, que é logos. O que é o logos? Seria discursos pequenos. Você percebe que a criança começa a fazer discursos pequenos. Só então, na terceira etapa da língua, Aristóteles vai dizer aquilo que era glossa, que virou logos, agora vai virar dialectos, que é o conjunto de vários logos, que agora articula para a confecção de um discurso complexo. Lucas estudou Aristóteles. Lucas faz diferenciação entre glossa no capítulo 2, verso 3 e 4, para dialectos no verso 5 e 6, fazendo isso com consciência. Ele faz uma diferenciação. A língua que se ouve em Atos, ela é glossa, é ininteligível, ninguém consegue entender. E quando ela vai para o lado de fora, essa língua continua sendo glossa. Porém, em termos de dialectos, ele está sendo governado pelo verbo ouvir, do mesmo texto que diz que cada um ouvia falar na sua própria língua nativa. Ele falava em língua e chegava no ouvido do outro como seu idioma. E assim o evangelho foi pregado. Esse é o grande milagre. As pessoas que dizem que o texto está falando de língua estrangeira, elas não entendem o que é majoritariedade do signo. Ferdinand de Saussure, Noam Chomsky, Bloomfield, entre outros linguistas, tratam desse assunto. O que é majoritário no texto? Qual é o verbo principal que governa os outros verbos? Você tem o verbo ouvir na frente do verbo falar, o que indica que eles estavam fazendo uma descrição do que ouviam e não do que os outros falavam. Significa que quando uma pessoa fala em línguas, o próprio Deus pode dar a interpretação para a pessoa. Muita gente acha que precisa de outra pessoa para interpretar, mas a interpretação na Bíblia, ela ocorre de várias maneiras. Você pode observar, por exemplo, Atos 10:46 vai dizer que Cornélio falava em línguas e profetizava. Se você for observar o texto, aqui você tem eles falando em línguas e magnificando, exaltando, glorificando a Deus. Esse texto é tão profundo porque é como se Pedro agora soubesse o que é aquele evento. Ele estava falando em línguas, mas Pedro entendia que aquilo era uma exaltação a Deus, ainda que ele estivesse falando em línguas. Então o evento aqui cair, a conjunção grega, adiciona o entendimento do evento ao evento.